E o coisinho, Pedro. E o fone não precisa? Fone eu vou pegar aqui. Giovana. Pode abrir o... Boa noite, queridos alunos, tudo bem? Olha, então, são 19h30, pontualmente, eu vou dar início à nossa aula, vou reforçar para que todos que entrem na sala, no chat, que vá falando seu nome. Então, já vi aqui a Giovana. Tem outro rapaz. O Pedro, né? Tudo bem, Pedro, Wilke. Vamos aguardar só uns minutinhos os colegas, né, irem entrando. Bianca. Juliana. Então tá aí, a Giovana, a Juliana, o Wilke. Pedro. Desliguem o áudio de vocês, tá? Isso, faz a Juliana aí. Tudo bem, Juliana? Tudo ótimo, professora. Que bom, então. Vamos aguardar uns minutinhos. Enquanto o pessoal vai chegando, né? Hoje, após a aula, eu vou colocar algumas questões lá no fórum. Inclusive, eu coloquei na aula passada, no fórum lá um questionamento para vocês responderem. Alguns responderam, outros ainda não. Não deixem acumular as tarefas de vocês, né? Até porque as aulas, elas são diárias, e senão depois fica complexo para vocês, tá? A frequência também a gente consegue controlar daqui, né? Nayara, conseguiu entrar? Estão me ouvindo bem? Vão falando no chat. A Andréia. Oi, professora. Boa noite. A Valéria. Oi, Valéria. Oi, professora. Vai, não? Vão colocando os nomes para a gente ir vendo quem entrou, tá? A Giovana está aí também. Vão escrevendo no chat, que daí eu estou vendo. Fica melhor, tá bom? Pessoal, então, a gente vai dar início, enquanto os outros vão chegando e vão se pronunciando, para mim ir fazendo a frequência aqui. Primeiro, as boas-vindas, né? Eu espero que vocês tenham passado um final de semana tranquilo, cheio de paz, né? E que a gente tenha uma excelente semana. Amanhã a gente vai ter aula de novo, até sexta-feira. Então, as aulas vão ficar gravadas para quem não puder assistir hoje. E após, no fórum, vou deixar algumas questões para vocês responderem, tá bem? Eu espero que esteja todo mundo muito bem. Na aula passada, só fazendo uma retrospectiva, na aula anterior foi falado o quê? Foi feita uma retrospectiva, né, das consultorias, como que surgiu, foi falado um pouquinho do início das consultorias, né, o cenário atual que a gente está vivendo,
falei um pouquinho também na aula passada sobre alguns tipos de consultoria, as vantagens, né, de contratar uma consultoria e algumas dicas básicas para ser um bom consultor, né? A gente falou sobre essas questões, aula passada. Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais, aprofundando mais, para essa questão do perfil do consultor, né? Será que existe um perfil ideal? Como que é? Que perfil que seria ideal no mercado de trabalho hoje do consultor? Quais são as habilidades? Quais são as características? A gente vai estar falando sobre tudo isso. Então, assim, a palavra, pessoal, hoje, né, a tendência contemporânea, que a gente está aí no mundo contemporâneo, a palavra de ordem nas empresas, no mundo dos negócios, hoje, é a competência. Então, assim, o que na verdade, eu falei um pouquinho ano passado e vou retomar novamente, o que seria essa competência em si? Para mim dizer que eu sou competente, lembrando vocês, né, eu falei um pouquinho na nossa aula anterior, a competência, para mim ser realmente competente, eu tenho que ter duas habilidades, que ter a habilidade técnica, que é saber fazer o meu trabalho bem feito, e também ter a habilidade humana, que é a questão comportamental. Até eu dei um exemplo de um médico, que às vezes não adianta só a técnica, né, ele saber receitar um bom medicamento, mas ele precisa ser humano, até porque a gente hoje, a gente vive num mundo humanizado, né? Então eu preciso saber o que eu faço muito bem e também ter o meu lado comportamental tranquilo, né? Ser uma pessoa tranquila, uma pessoa agradável, ser um bom colega de trabalho. Então, a competência é isso, envolve as duas habilidades, que é a habilidade técnica e a habilidade humana, que é a comportamental. Então, a palavra hoje, que está em foco nas organizações, nas empresas, no mercado de trabalho, é a competência. Mas nem todo mundo consegue, né, ser competente. Então, a gente precisa estar se avaliando sempre, tá bom? Desliguem os áudios de vocês, senão me atrapalha aqui, tá? Então, pessoal, o objetivo hoje de um consultor ou de uma empresa de consultoria, porque nem sempre o consultor ele é uma pessoa única, né? Muitas vezes ele vai estar trabalhando numa empresa que presta serviço de consultoria e é um grupo, cada um faz algo na sua área específica, né? Às vezes, tem muitas empresas hoje internacionais, a gente vê muitos trabalhos de consultoria e também aqui a nível nacional, que não é um consultor só, mas são vários, são grupos de consultores que prestam serviço numa empresa. E qual que é o objetivo desse consultor ou dessa empresa de consultoria? Por que as empresas contratam esse tipo de serviço? É porque a empresa, na verdade, que é a empresa cliente, o nosso objetivo de consultoria é transformar numa empresa de excelência. Hoje se ouve muito falar em certificados de qualidade total, que é o ISO 9000, 9002, muitos certificados de excelência, né? Até a semana passada, na sexta-feira, eu falei na aula que o ideal é o quê? É a gente atrair, conquistar e manter a clientela. Não adianta só atrair, a gente tem que manter essa clientela também, que é o processo de fidelização da clientela, né? E nós, como consultores, a gente também precisa fazer essa nossa parte, tá? Então, olha aí, pessoal, para ficar bem claro para vocês, né? Eu gosto muito de exemplos. Oi, Lucas, boa noite. Eu gosto muito de exemplificar. Então, olhem a competência. Envolve a questão do nosso conhecimento, que é a parte técnica,
envolve habilidades, né, que nós temos e que a gente, se não tem, a gente precisa desenvolver, e envolve atitude, né? Lembram do chá, né? De nada adianta eu ter competência, eu ter habilidade técnica se eu não tiver atitude e ação. Eu gostaria até de contar para vocês um relato nessa questão de competência. Em tudo que fazemos, devemos ser bom no que fazemos, né? Tentar ser muito bom no que fazemos. Teve uma época, eu morava até em Gurupi, e eu precisava contratar uma pessoa para trabalhar na minha casa. E eu pensei, meu Deus, como que eu vou fazer isso, né? Coloquei uma plaquinha no portão, contrate-se secretário do lar, tratar aqui, enfim. E pensei, bom, eu vou contratar essa pessoa, mas eu vou aplicar alguns testes, porque eu já tinha cansado de contratar e não dava certo, né? Tentava, ensinava todo o trabalho e não dava certo, mostrava como eu gostava e como eu queria, e nunca dava certo. Até que nesse dia que eu contratei não, perdão, que eu fui selecionando algumas moças que chegavam para trabalhar na minha casa, a gente que é gaúcho, né? Eu sou gaúcha, a gente é meio que chato mesmo, né? Muito exigente. E vai ficando mais velho, né? Vai ficando mais criterioso e mais chato ainda. E nesse dia que eu contratei, que eu estava fazendo essa seleção de uma pessoa para trabalhar na minha casa, eu fiz um teste muito simples, alguns testes. Por exemplo, a pessoa para entrar na minha casa, quando ela veio, para saber melhor da vaga, eu deixei assim uma vassoura tirada no meio do caminho da casa. Para essa pessoa entrar, ela tinha duas alternativas. Ou ela passava por cima da vassoura, ou ela ajuntava a vassoura e colocava de lado. Qual que era a minha expectativa como contratante? Que a pessoa, como eu estou contratando uma pessoa para trabalhar na minha casa, que ela faça o básico. Tire a vassoura do meio do caminho e coloque ao lado, ou me peça onde ela pode guardar, alguma coisa assim, que tenha iniciativa, que tenha atitude, tá? Tem muitas pessoas tecnicamente boas, mas elas não têm atitude, não resolve. E ser um consultor sem atitude, ele está fadado ao fracasso, tá? A pessoa tem que ter ação. Nesse dia, algumas das moças, eu fui aplicando esse teste, né? Algumas pulavam por cima da vassoura. Imagine que tipo de pessoa é essa que eu vou contratar, que é para um serviço de casa e que não é capaz de ajuntar uma vassoura tirada no meio da casa. Será que vai dar certo? Provavelmente não. E até então, teve uma moça lá que se destacou, levantou, entrou, pediu licença, muito educada, e colocou a vassoura e me pediu onde ela poderia guardar. Pessoa com uma excelente visão, né? E essa moça ficou trabalhando comigo 5 anos. Um outro tipo de teste que a gente passa por inúmeros testes, pessoas, né, alunos. Onde trabalhamos, às vezes a gente é testado diariamente e a gente não sabe, tá? Um outro de teste que eu fiz também, uma época, eu percebi assim que a pessoa que estava trabalhando na minha casa, isso foi numa outra época, ela só limpava tipo no meio, né? Passava aquele paninho básico na casa no meio. E o que que eu fiz? Eu peguei um cabide e joguei embaixo da cama. Falei, agora ou vai, né? Esse cabide ficou umas 2 semanas. Aí eu chamei essa pessoa que trabalhava comigo. Chata, né? Pensa numa pessoa chata eu, né? Aí chamei ela e disse, fulana, você tá passando pano assim embaixo dos móveis, organizando tudo? Ela, tô sim, dona Márcia, tô arrumando tudo. Eu disse, pois é, então abaixo aqui que eu vou te mostrar um negócio. Eu disse, esse cabide aqui embaixo da cama está há 2 semanas. Chegava já ter umas teias de aranha. Então, estão entendendo? Eu gostaria de colocar esses 2 exemplos que eu acabei de dar, para vocês perceberem que a pessoa ela precisa ter ação, atitude. Ela tem que ser boa no que ela faz, independente da função, tá? Então, nós somos testados diariamente, na vida, no nosso trabalho,
E a gente tem que mostrar o nosso melhor. Por isso aí a competência, o conhecimento agregado a habilidades que a gente vai desenvolvendo e a atitude, gente. Ação. Isso é competência, tá? Tranquilos? Vamos seguindo. Eu gosto, assim, de dar uns exemplos, né? Vamos seguindo. Então, o que seria, e olha aí, bem claro para vocês, né? Eu tento fazer e falar de uma forma bem tranquila para vocês entenderem realmente. Então, olha aí o chá. C, conhecimentos, o H, habilidades, A, atitudes, né? Alguns autores também trazem o C como competência, habilidades e atitudes. Eu acho que foi até esse exemplo que eu dei. Mas, enfim, o chá é isso. O que seria o conhecimento? É o saber. As habilidades. É como saber fazer, que são os aspectos técnicos. E as atitudes já entram numa área comportamental, humana. É querer fazer. Uma pessoa que numa empresa, ela chega e você solicita um trabalho para ela. Eu falo como psicólogo organizacional, falo com propriedade isso, tá? Quando você faz um recrutamento e seleção, eu já fiz isso também. Um outro teste que eu fiz já. O contratante me pediu, eu quero alguém para trabalhar na minha empresa que tenha atitude. O perfil é esse, assim, tem que ter esse critério, esse, mas para mim, assim, o fundamental é a atitude. Sabe como foi o meu teste inicial nessa empresa? O meu teste inicial foi, eu cheguei na época, esse teste foi feito no Cine. Nessa época, eu fiz esse teste no Cine. Tinha umas 30 pessoas para essa vaga, né? Tá muito difícil hoje. Então, assim, o que era essa testagem? Eu cheguei na sala com uma pasta e um monte de documento. E eu deixei cair essa pasta, propositalmente. Entendam? E caiu um monte de papel. Gente, é incrível. São os testes simples e básicos que a gente consegue identificar muita coisa. Uma pessoa levantou da sua cadeira e veio me ajudar a recolher esses papéis do chão que eu tinha derrubado de propósito, para mim perceber já uma atitude inicial. Me ajudou e eu fui colocando na pasta. E daí apliquei os testes. Incrível, incrível. Mas as atitudes, elas são muito... A gente consegue perceber, assim, a nossa percepção, ela é muito clara, tá? Então, são algumas testagens que às vezes a gente passa nas empresas onde a gente está e que a gente não percebe. Uma pessoa que você pede para executar um trabalho, isso serve para vocês, quem está aí no mercado. A pessoa pede para você, por favor, fulano, você pode fazer isso aqui para mim? Mesmo que você não saiba, diga, deixe claro, olha, eu nunca fiz, mas eu quero aprender, eu posso tentar? Eu vou fazer, tá? Isso tem a ver com a questão comportamental, tem a ver com a atitude, gente. Agora, aquela pessoa que você demanda um trabalho para ela, fulano, você pode fazer isso aqui para mim? E que olha para você e diz, eu não sei fazer. O não sei, em outras palavras, é entendido. Eu não quero fazer. Tá? É essa a percepção dos gestores. Então, nunca diga eu não sei. Ou, né? Eu não sei fazer. E aí fica calado. Em outras palavras, eu não quero aprender, enfim. Deixe claro para a pessoa onde você trabalha, ou se você for trabalhar de consultor, ou se você está no mercado atual. Quando alguém te solicitar um trabalho, diz para ela, eu nunca fiz. Eu posso tentar? Você me mostra a primeira vez, anote tudo e faça. E faça. Mostre que você tem vontade, que você tem atitude. Tá certo? Vamos seguindo, né? Então, pessoal, o consultor, antes de tudo, para ele evoluir, até porque o consultor ele precisa estar em crescimento, né?
Vocês estão fazendo aí uma graduação justamente por isso, para entender o processo, para estarem aptos. Ele precisa estar capacitado a interpretar os problemas, as situações das empresas, é fazer a leitura sem que às vezes alguém diga para você, é fazer a leitura correta, conseguir ter uma excelente percepção numa situação e realizar os diagnósticos, criar estratégias, elaborar um planejamento. Isso exige da pessoa uma visão macro do negócio. Se você tiver uma percepção desse tamanho, fechada, bitolada, você não vai conseguir, tá? A gente tem que ampliar a nossa percepção, ver primeiro numa visão o todo, e depois você vai afunilando e vai colocando, né, fechando, como se estivesse dando um zoom. Você olha macro e vai dando um zoom e vai fechando, vendo todos os problemas, as possibilidades, os conflitos e vai anotando. Tudo você anota, tá? Não tem como a gente elaborar um diagnóstico organizacional se a gente não tiver e não fizer as nossas anotações. Inclusive, uma aula nossa já estou elaborando, que é como eu faço quando eu visitar uma empresa e for demandado para mim uma consultoria? O que eu digo? O que eu falo? Eu vou ensinar para vocês passo a passo, tá bom? Qual é o passo a passo quando eu for chamada numa empresa para realizar algum diagnóstico? Isso vocês vão entender esse processo. Tem um autor muito bacana, um Pierre, eu já passei para vocês aquele livro que eu uso como referência, até uma indicação da ITOP mesmo, que é do Jefferson, e o Jefferson, na verdade, ele cita Pierre, né? Que é esse autor, onde ele fala da importância das competências técnicas, fazer o seu trabalho independente da sua área, bem feito, as competências emocionais ou afetivas, que é a parte comportamental, e também as competências racionais ou intelectuais. Então, olha o tanto de habilidades que a gente precisa desenvolver dentro dessas áreas técnicas, emocionais, afetivas e racionais. Hoje a gente precisa, principalmente nessa época de pandemia, né, pessoal? Eu até propus para a Ana na ITOP, para a gente fazer um trabalho assim que puder e assim que as coisas forem normalizando, e implantar um trabalho de psicologia, fazer um trabalho com vocês, né? De psicologia, fazer grupos terapêuticos, eu acho que ia ser bem bacana, né? Ouvir vocês, enfim, né? Eu acho que seria bacana a gente fazer esses grupos, né? Até porque todo mundo precisa, né? Então, fiquem atentos aí, vocês veem que não é a minha fala, mas é a fala de Pierre também, complementando sobre as habilidades técnicas, emocionais, afetivas, racionais ou intelectuais. Queria até lançar uma pergunta a vocês, não é nenhuma pergunta, né, porque vocês estão só ouvindo, estão passivos, mas como que está o teu lado emocional e o teu lado racional? Sempre tem um lado que pesa mais, né? Como que está o teu lado emoção nessa pandemia? Como você está? Está conseguindo lidar com as coisas, com os problemas, com esse confinamento? Como que está a tua vida, né? O emocional, ele é muito importante para nós. Por quê? Falando assim com propriedade, porque eu sou psicóloga, né, atendo clínica e tenho atendido muitos pacientes online também. Então, assim, o emocional é ele que te sustenta para que você fique bem fisicamente. Então, se você tiver, às vezes, o teu emocional abalado, isso vai repercutir no teu físico. Tudo que a gente cala de emoção, o corpo ele reage. Então, por exemplo, se eu estou magoado com alguma coisa, com alguém, com alguma situação, se eu estou tendo algum tipo de sofrimento psíquico, a minha emoção está complicada,
o término de um relacionamento, às vezes uma perda que você teve, um luto, porque luto não é só de pessoas na nossa vida. Luto eu posso viver um luto de um relacionamento, eu posso viver um luto de uma perca de um emprego, eu posso ter um luto de um afastamento, às vezes eu moro numa outra cidade, minha família mora em outra. Tudo isso são lutos que a gente precisa aprender a ressignificar e conviver bem com isso, elaborar bem na nossa mente. Porque se o nosso emocional ele não estiver preservado, ele não estiver bem, a gente não vai conseguir fazer mais nada, tá? A gente adoece. O corpo manifesta, a gente chama isso de doença psicomática. Quando eu tenho uma dor, eu fico para mim, eu não falo, eu não divido, e o meu corpo ele vai manifestar essa dor emocional de alguma forma, através de uma enxaqueca, através de uma gripe, através de uma dor nas costas, através de uma tosse. O corpo ele manifesta. Então eu sempre digo, eu trabalho no hospital e eu vivo em conflito com a equipe médica. Por quê? Médico e enfermeiro. Muitas vezes diante de um luto, né, eu trabalho muito com luto, a pessoa às vezes o enfermeiro chega e diz assim para a pessoa, né, às vezes uma perda de alguém, de um ente querido, a pessoa diz, não chora. O enfermeiro, o médico às vezes fala, não chora. E eu brigo muito com isso. Chore. Você precisa chorar. Nem que seja embaixo do chuveiro. Chora, tá? Põe para fora as tuas emoções. Porque se você remoer e você guardar para você, o teu corpo ele vai manifestar essa dor de alguma forma. Nem que seja através de uma doença. Então, já viram pessoas, né? Estou entrando nessa parte emocional porque ela é muito importante e é a minha área psicológica. E já me colocando no lugar de vocês como alunos também, que não tem sido fácil essa pandemia para ninguém, nem para mim, nem para vocês, nem para ninguém. Então, assim, a gente precisa manifestar as nossas emoções, tá? Se tiver vontade de chorar, chora embaixo do chuveiro, chora, chora. Não fica remoendo nada, não, tá? Não guarde as tuas emoções. Viva elas, tá certo? E as pessoas que estão sofrendo por um luto, algum luto, não diga para a pessoa não chora. Deixa ela chorar, ela precisa vivenciar o luto dela. É dela isso, tá? Aí tem prazos, né? Uma pessoa ela precisa começar a reagir diante de um luto, seja qualquer que for, seja a perda de um emprego, a perda de um relacionamento, a perda de um ente querido, ela precisa elaborar isso até uns 2 anos, ela precisa começar a retomar a vida dela. Se passar de 2 anos de luto, de uma dor que ela está ainda muito concentrada naquilo, muito focada, ela está doente. Precisa procurar uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda psicológica, tá? Quando a gente perde algo, a gente sofre, mas a gente precisa reagir com tudo isso. Aí a gente chama tudo isso, o reagir é uma palavrinha bem bacana, que a nossa reação diante dos problemas a gente chama de resiliência. É força, superação diante de um obstáculo. Como que está a tua resiliência? Isso é para pensar. Pensa aí. Como que está a sua resiliência? Você está conseguindo lidar com os teus problemas? Está sendo forte diante das coisas, dos problemas? Ou você tem desabado e não está conseguindo lidar? Tá? Cuida do teu emocional. Preserva o teu emocional. Que se você estiver bem emocionalmente, as coisas vão, elas fluem. Tá bem? Então, vamos aprofundar mais um pouquinho. A competência técnica, ela pode vir como? Através dos cursos acadêmicos, ela pode vir através de cursos de aperfeiçoamento, de internet, de pesquisas. Não. Só um minutinho que eu vou colocar um carregador aqui no notebook. Estou só com a bateria, só um instante. Prontinho, desculpa. Eu estava só com o computador. Estou com o meu ajudante aqui me ajudando, meu filho. Só um instante, pessoal.
Prontinho, prontinho. Então, as competências técnicas, o que são? As graduações, os cursos que a gente faz, essa vida acadêmica de vocês entra nessa parte técnica, tá? Os cursos que a gente faz. As competências, perdão, as competências emocionais e afetivas, ou afetivas, o que elas são? Elas são, na verdade, tudo aquilo aquela capacidade de lidar com as responsabilidades, que quer trabalhar em equipe, lidar com as pressões, a flexibilidade nas negociações, a flexibilidade com as coisas e os problemas da vida, tudo isso tem a ver com as nossas competências emocionais ou afetivas, tá? Então, vai avaliando e vendo. Então, Lucas, olha só, né? O Lucas falando aí, né, da questão do problemas de pressão que a gente tem, né? E isso realmente, isso pode virar uma doença, né, Lucas? Né? Ela se manifesta através de doenças. E é isso aí, Lucas. Não é fácil, né? As pressões que a gente vive, né? Difícil, né? Tem que ter resiliência, tem que se fortalecer, né? Qualquer coisa que precisar, tá bom? Então, assim, a gente precisa cuidar muito do nosso emocional. O emocional e o físico, eles estão aliados. Uma coisa está ligada na outra, tá? Não adianta estar só fisicamente bem. A sua mente, o seu emocional, ele precisa estar bem elaborado, tá? Bom, então assim, pessoal, essas características aí do perfil do consultor são competências básicas, né? Retomando um pouquinho o conhecimento, viver em busca de atualização, mesmo que vocês formarem agora na graduação, estão no 5º período, vão fazendo cursos, se atualizando, a gente precisa ter a capacidade de analisar, de discernir, de julgar as possibilidades, as alternativas que vão surgindo, saber se comunicar adequadamente, ter uma atitude firme diante das coisas, ser sempre entusiasmado, né? Inspirar confiança e lealdade sempre. Isso a gente vai estar passando para o nosso cliente, para a empresa onde a gente trabalha, e isso vai favorecer bastante. Nós temos hoje com um público pequeno, hein? 8 alunos. Cadê o restante, pessoal? Tem mais? Deixa eu ver aqui. Ah, não, tem 14, perdão. 14, tá certo. Mas tá faltando aí uma metade, né? São 28 pessoas. Né, pessoal? Tem 14? Vamos fazer um esforço para participar dessas aulas, tá bom? Vamos lá. Professora, eu tô aqui, eu não sei entrar nesse chat aí, mas eu estou assistindo a aula, tá? Como que é o nome? Como que é o nome? Helena, Ah, Helena, tudo bem? Helena, Tá bem, Helena. tudo bem? Tá. Enrolando. Foi lá para debaixo da bicicleta. Ok. Vamos lá, então. Pessoal, uma outra característica que o consultor ele precisa ter é ética. Nossa, essa palavra. Eu lembro de um professor que eu tive numa das graduações que eu fiz, que além de psicologia, eu tenho pedagogia. Era um professor bem de idade, já bem velhinho. E eu nunca esqueci de uma frase dele. Ele disse para a turma na época assim: ética, ou você tem, ou você não tem. Não existe meio termo para ética, tá? Esses dias eu estava numa reunião no hospital e a pessoa, quando ela começa a trabalhar, quando ela está trabalhando, direto a gente tem cursos de formação, você passa por todo um processo de integração. E a gente fez uma reunião e uma moça, uma técnica de enfermagem, falava na reunião, sempre dando muitos exemplos e tal, falando, pessoal, olha, vocês têm que ter ética, vocês têm que ter ética.
E nesse dia mesmo, eu fui fazer um atendimento nessa área onde essa técnica estava, e ela entrou nesse quarto, onde tinha 3 pacientes, e eu estava fazendo um atendimento, eu sempre coloco uma plaquinha na porta, tipo, não, em atendimento. O pessoal já sabe, quando está em atendimento, não entra, né? É alguma coisa criteriosa. Ela era técnica, tem os horários de medicamento, mas tudo isso a gente sabe dos horários, né? Então, assim, ela entrou assim, fazendo aquela algazarra, falando muito alto. Eu olhei para ela, daí cheguei bem pertinho dela e falei, fulana, eu estou num atendimento, né? Se você puder fazer a sua medicação, tá. Aí ela saiu meio que resmungando. Eu terminei meu atendimento, quando eu cheguei no PS, ela estava de costa e ela falando muito mal de mim. Só que ela estava de costas e não me viu. Falando que, ai, que como que eu tinha chamado a atenção dela, que só por causa que é. E isso que eu falei assim, chamei ela, falei baixinho, falei com jeito. Tive todo um, né, para não ter nenhum conflito. Quando essa mulher se virou e ela deu de cara comigo, ela ficou assim, muito sem graça. Daí eu olhei para ela e disse, a gente pode conversar um pouquinho? Daí ela assim, toda desconcertada, mas eu peguei ela com a boca na botija, né? Daí eu chamei ela num cantinho, num reservado, de fulana, que coisa mais feia que você está fazendo. Essa é a ética que você prega, que você pregou na reunião? Falar em ética é muito bonito, né? É lindo essa palavra. Agora, falar não resolve. Você precisa ser ético, tá? E ser ético é não falar nas costas dos outros, tá? Quando você tiver um problema, você chama a pessoa num reservado e fala para ela individualmente e não nas costas dela. Nossa, doutora Márcia, me desculpa, não, eu só estava explicando para a enfermeira nossa, chefe, o que aconteceu se você falasse para mim. Ai, me desculpa. Agora eu vou tocar num ponto com vocês e vocês me perdoem eu tocar nesse ponto. Aí ela me disse, eu inclusive sou evangélica. Eu disse, muito bem. Né? Não gosto de falar nessa questão espiritual, porque cada um tem uma religião, eu tenho a minha, cada um tem, eu não questiono religião. Eu disse, que coisa, hein? Você é evangélica e está fazendo um papel desse? Então, assim, pessoal, não adianta a gente pregar algo, tá? E não executar, e não ser atuante na nossa prática. Não adianta falar de ética se você não é ético. Se você não é, desenvolve, vai aprender a ser. Isso envolve valores, envolve moral, tá? Eu aprendi isso tudo desde pequena. Fale as coisas para a pessoa. Olhe para ela nos olhos e fale para ela o que não tiver bom e o que tiver mal resolvido, tá? Não fale nas costas. Chama ela no particular. Chama ela no individual, tá bom? Então, ser ético é isso. Também é esse exemplo que eu dei, não falar mal dos outros. Envolve várias coisas, mas não fale mal de ninguém nas costas. Fala para ela, tá bom? Então, ser ético, aí dentro de uma consultoria organizacional, tem vários fatores. Se vocês buscarem no Google, ética é não falar mal, é falar bem do seu trabalho, é ter moral, é ter seus valores, né? Ser honesto. Tem vários itens, tá? Então, vamos preservar tudo isso, vamos praticar. O consultor organizacional ético é aquele que utiliza meios honestos para desenvolver seu trabalho, agindo de maneira responsável com relação à empresa, cliente, assim como a comunidade e a própria categoria profissional. Então, vamos, se você ainda não é, desenvolva, tá? A gente precisa desenvolver isso. Já ouviram falar no IBCO? Eu acredito que sim, né? O que é, na verdade, o IBCO? O IBCO é o Instituto Brasileiro de Consultores.
existe um instituto, que é o Instituto Brasileiro de Consultores do Brasil, que elaborou e ele disponibiliza, só vocês pesquisarem, colocarem aí como fonte de pesquisa, IBCO, existe um código de ética do consultor. São 19 cláusulas que a gente precisa seguir e implantar na nossa vida. Na verdade, essas cláusulas lá do IBCO, que é o Código Brasileiro de Consultores, está dividido em 4 categorias, tá? Que vão instruir e vão dizer o que você pode e o que não pode em relação à comunidade geral, aos clientes da consultoria, a essa categoria de profissionais, enfim, ao consultor como ele mesmo, né? Como indivíduo. Tá bem? Depois vocês podem estar pesquisando melhor aí o IBCO, mas existe esse instituto que representa aí a categoria de consultoria. Esses códigos, na verdade, eles são bem amplos, né? Eles são, assim, situações que às vezes um consultor ele passa, e por isso que é importante conhecer, tá? Para ir sabendo lidar com os comportamentos, com as atitudes, e a gente ter um excelente resultado no que se refere aos princípios morais, pela sociedade em que a gente vive, certo? Acabou nossa aula? Tá acabando. A gente está acabando nossos primeiros 40 minutos, a outra vez eu ganhei 40 minutos do aplicativo, e eu não sei se vai acontecer isso agora. Se caso cair, eu abro novamente a sala, tá bom? Se caso cair a nossa conexão, eu vou abrir de novo, tá bom? Para a gente continuar mais um pouquinho ainda, tá bem? Então, vamos lá. Falei também semana passada, meus queridos, sobre os tipos de consultoria. Então, assim, se a gente for pesquisar, tem vários tipos, né? Vou tentar classificar em 2 formas aí. Falei um pouquinho na aula passada, mas assim, a gente tem a consultoria especializada, que na verdade são os conhecimentos de uma área específica, tipo marketing, finanças, comércio exterior, sistema de informação, é uma área específica, tá? Ou também a gente pode fazer uma consultoria geral, que na verdade vai ofertar serviços que podem contemplar todas as áreas. Essa consultoria geral, às vezes é um grupo de consultores, né, uma empresa, que ela presta serviços. Podemos continuar? Essa consultoria, especializada, um consultor em si, ele pode estar trabalhando na sua área específica, dificilmente a pessoa ela consegue fazer uma consultoria sozinha em diversas áreas, né? Até porque a gente foca a nossa área de atuação num curso específico, né? Define isso, né? Então, assim, quando a gente faz uma consultoria que ela é especializada, a gente vai concentrar na nossa área de atuação, certo? E importante lembrar, assim, que a empresa, quando ela busca os serviços de consultoria, vamos supor, na área de marketing, ela espera que a pessoa ela tenha domínio do que ela esteja falando, né? Para poder desenvolver planos, ideias. E o consultor, ele deve, na verdade, também, a gente vive num mundo tecnológico, saber um pouquinho sobre os softs, né, existentes que tem no mercado. Vocês veem o trabalho que dá, às vezes, um aplicativo como esse, né? O Zoom, Google Meets e outros aplicativos que hoje tem de reunião. Então, assim, a gente teve que aprender a lidar com tudo isso para poder trabalhar melhor, né? Então, assim, exige às vezes da gente um conhecimento que a gente precisa aprofundar. Eu vou estar encerrando essa primeira aula, pessoal, e vou estar abrindo a sala novamente, tá bom? Fiquem aí, espera aí que eu já vou abrir, porque está acabando o meu tempo aqui, e como o Zoom é 40 minutos, ok? Eu vou gravar essa aula depois para vocês terem lá. Me aguardem aí. Fechou?